Olá, gente, tudo bem? Chegamos então na nossa aula de número 28, História B, aula de número 28, que trata sobre o continente africano, né? A África nos dias atuais, a África no século 21. Então tá lá na apostila, né? Aula 28, século 21, a África subsaariana. Então, vamos lembrar de algumas coisas básicas para a gente entender essa aula com bastante propriedade. Primeira coisa importante a gente dizer que o continente africano é um continente que sempre na história, sempre, desde a Idade Antiga, Idade Média, Moderna, Contemporânea, a África sempre foi um continente que tem uma população dividida em vários grupos étnicos, né? Muitos grupos étnicos, talvez a maior diversidade étnica entre os continentes esteja na África. E sempre houve conflitos entre esses grupos, entre os povos africanos, construções de reinos. Lá na Idade Média, na Idade Antiga, reino Songhai, reino do Sahel, reino Burundi, são muitos os reinos entre os povos africanos em tempos passados. Então a história da África é naturalmente uma história de muito derramamento de sangue, a princípio pelos próprios africanos. Segundo, é importante a gente dizer que quando a história da África ela foi avançando, e essas guerras entre grupos étnicos acontecia, então o grupo étnico A entrava em guerra com o grupo étnico B, e o grupo A tinha prisioneiros do grupo B e faziam deles seus escravos. O grupo B aprisionava pessoas do grupo A e faziam deles seus escravos também. Então, além de guerras, a África é um continente marcado por uma história interna também de escravidão. E aí, quando vem aí a Idade Moderna, vem a colonização da América, Vamos lembrar que muitos europeus que colonizaram a América adotaram na América trabalho escravo africano. Como é o caso, por exemplo, dos portugueses que colonizaram o nosso Brasil e adotaram trabalho escravo africano. Os europeus que lidavam com tráfico de escravos, eles não iam lá na África aprisionar os africanos. Os escravos que vinham para o Brasil, os escravos que iam para os Estados Unidos, quando eram colônias, não eram pessoas que estavam gozando de liberdade lá na África e eram trazidas para cá. Esses escravos que vinham para a América ao longo dos anos 1500 até os anos 1800, são pessoas que na África já se encontravam em estado de escravidão. No caso o europeu, o traficante vai chegar para o líder da comunidade lá da África e vai dizer: "Você tem escravos? Certo, vamos negociar?" Então os portugueses pagavam aos líderes tribais africanos, pelos escravos. A África não usava moeda, então, como moeda de troca, os portugueses, os ingleses, os holandeses que traficavam escravos para a América entregavam em mercadorias, cortes de tecidos, tapetes, tapeçarias, etc. Objetos eram entregues a esses líderes tribais. Esses africanos eram colocados então dentro de navios negreiros, navios tumbeiros, trazidos para a América, e aqui a situação deles ia ser ainda pior do que já estava sendo lá na África. E a história desses africanos aqui na América a gente já conhece muito bem. Aqui eles vão lutar e vão fazer uma série de resistências, Resistências, como por exemplo, eles vão fugir da escravidão e vão formar os quilombos na América, no caso, porque não dá para voltar para a África nado, Na América eles vão fazer assassinatos dos feitores. Feitor é aquele cara que vai chicotear o escravo quando ele estava sendo indisciplinado. Escravos vão resistir à escravidão aqui na nossa América, cometendo suicídios, Incêndios, nos engenhos. Escravos vão provocar às vezes incêndios nas casas grandes, assassinavam o dono da fazenda. Tudo isso está marcado na nossa história do Brasil e, por que não dizer, na história da América, como uma forma de resistência desse povo. Então,
E aí um dia vem toda uma situação nova de contexto internacional, vem a Revolução Industrial nos anos 1700, final dos anos 1700 e sobretudo nos anos 1800 na Europa. Aí as nações mais poderosas do mundo, né, no caso a Inglaterra e a França, mais a Inglaterra, começam a pressionar para que essa escravidão acabasse. Aos poucos a escravidão foi acabando. No caso do Brasil, a escravidão acabou oficialmente em 1888, né? O Brasil é o último país da América a acabar com a escravidão, certo? E nessa América, esses povos afrodescendentes acabaram vivendo situações difíceis, porque a escravidão acaba, mas eles são entregues na Rua da Amargura e não havia emprego para todos eles. E muitos vão acabar se marginalizando para sobreviver. E a gente sabe muito bem que nessa nossa América que temos hoje, o povo afrodescendente tem muito mais dificuldade de ascensão social, sim, do que os brancos, por exemplo, né? E a questão racial é uma grande discussão na América. Nos Estados Unidos, né? Sobretudo, isso está pegando fogo em 2020, não é verdade? Temos lá o assassinato de George Floyd, né? Breonna Taylor, né? George Floyd que foi assassinado por um policial que colocou o joelho no pescoço dele, ele morreu asfixiado, né? E depois Breonna Taylor, né, que teve a sua casa invadida por militares e ela recebeu um monte de tiros, uma moça de 20 e tantos anos que era aspirante a ser enfermeira nos Estados Unidos. Isso faz com que no ano de 2020 uma população nos Estados Unidos fossem às ruas gritar contra o racismo. Então tudo isso que eu estou falando para vocês tem muito a ver com essa aula de número 28 que a gente fala da África. O texto da nossa aula de número 28 é um texto que vai explicar os detalhes lá da África, mas toda essa questão racial, toda essa história do povo afrodescendente que existe na América do Sul, na América Latina, que existe nos Estados Unidos, certo? Não pode ser esquecida, porque toda essa questão racial que existe na história da América, tá certo? É um braço desse problema maior que tem origens lá na África. E a África, vamos lembrar aí que na época da segunda fase da Revolução Industrial, a África foi partilhada, né, como colônias de muitos países europeus. A Inglaterra, né, pega as terras mais ricas em recursos naturais dentro da África, a Inglaterra pegou para ela como colônias, né? Depois foi a vez da França ir para a África, pegar novas colônias, né? E aí, depois da Inglaterra pegar um monte de terras como colônias suas e a França pegar um monte de terras na África como colônias suas, o que sobrou, os outros países da Europa acabaram indo para lá e dominaram também. Aí a Bélgica vai pegar um pedacinho, aí Portugal vai pegar um pedaço, a Itália vai pegar outro pedaço, a Alemanha chega atrasada para pegar um pedaço da África, mas dá um jeito de pegar também uma parte da África para ela, criando aí intrigas entre os países europeus, e tudo isso leva o mundo para a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o imperialismo esteve presente no continente africano. A África, né, tem o seu mapa extremamente dividido como se fosse uma colcha de retalhos, porque cada pedacinho da África virou colônia de um país europeu. E é óbvio que os países europeus não estavam absolutamente, né, despreocupados se os africanos tinham qualidade de vida, se as famílias estavam vivendo, certo, dentro de um padrão digno de um ser humano viver. É óbvio, né, que os europeus não estavam nem aí para esses africanos. Os europeus estavam pensando em sugar o solo da África, certo? E retirar lá o ferro, o carvão, o petróleo, o cobre, o alumínio e tudo que podiam. E ainda, hipócritas esses europeus vão dizer o quê?
né? Eles vão dizer, estamos numa missão civilizatória, porque a religião dos africanos, aquilo não é religião, a maneira dos africanos se vestir, aquilo não é vestimenta, o idioma que os africanos falam, aquilo não é idioma, nós europeus somos civilizados e vamos levar civilização para eles. Civilização, os europeus pegaram a África, que já era difícil pelas suas guerras internas, e vão fazer agravar ainda mais essa situação de guerras e conflitos internos dentro da África, né? Então, gente, vamos entender que a África, né, que já era uma situação complicada, teve a sua situação ainda mais complicada depois que os europeus transformaram aquele continente em colônias europeias. Primeira Guerra Mundial aconteceu e a África era colônia da Europa. Segunda Guerra Mundial aconteceu e a África continuava na situação de colônias europeias, né? Muitas das batalhas da Segunda Guerra Mundial aconteceram no solo da África, certo? Alemães e ingleses se enfrentando no solo da África, alemães dizendo, essa parte da África é minha, e a Inglaterra vai dizer, não, é minha. E é claro que os africanos vão entrar na dança, nas mortes, nos bombardeios, porque os africanos não vão poder ficar neutros, né? A Inglaterra vai botar a faca no pescoço dos africanos, dizendo, vamos à guerra, lutem pela Inglaterra, africanos. E a Alemanha vai fazer a mesma coisa, a França vai fazer a mesma coisa. Então a África não ficou neutra nessa Segunda Guerra Mundial, né? Os africanos vão estar com a faca no pescoço, lutando ou por esses ou por aqueles. E a Segunda Guerra Mundial terminou, não é verdade? E a Europa ficou mega destruída, e é aí, pós Segunda Guerra Mundial e uma Europa mega destruída, é que nós temos aí um processo de independência das nações da África, né? Durante a Guerra Fria, né, nos anos 50, nos anos 60, sobretudo anos 50, 60 e 70. São essas 3 décadas, anos de 1950, anos de 1960, anos de 1970. São as 3 décadas em que a África mergulha numa série de guerras lutando por suas independências. E essas independências da África, aos poucos, foram sendo conquistadas com sucesso. Independências desses países africanos conquistados com sucesso, né, mas na base de muito derramamento de sangue. E os africanos vão chutar o traseiro dos europeus. Show Inglaterra, show França, show Alemanha, show esse país, show aquele país também. Só que aí o que acontece? Terminam essas guerras de independência, termina nessa colonização europeia, mas as marcas do neocolonialismo, as marcas do imperialismo ficaram impregnadas dentro desse continente africano. Dentro da África, nós vamos ter um percentual de brancos, geralmente são as pessoas com melhor poder aquisitivo, donas das terras. Se a África ainda tem um monte de recursos naturais, então geralmente são os brancos os donos dessas propriedades ricas em cobre, ricas em ferro, ricas em carvão, ricas em petróleo. Então, ainda hoje, as guerras no continente africano continuam existindo. Ainda hoje temos conflitos étnicos, tribais, certo? E tudo fica mais grave quando temos lá uma elite, certo? Que quer se impor às custas da miséria e do derramamento de sangue de muitos africanos. Então, é triste a história da África, né? E parece que o mundo parece não se importar tanto com os africanos como o mundo se importa com os europeus, como o mundo se importa com os estadunidenses, né? Mas parece que os africanos estão realmente esquecidos, tá certo? Então, isso que eu falei, gente, é o mais importante dessa matéria, dessa aula de número 28 que a gente tem hoje. Aqui, eu escrevi para vocês assim no quadro, olha só. Após as guerras de descolonização, temos a chegada de Mandela ao poder. Lembra do Nelson Mandela, que lutou pelo fim do apartheid? Pois bem, acreditava-se que a África atrairia investimentos e modernização. Acreditava-se que a África, após, né,
o fim do apartheid, após o fim das guerras de independência, acreditava-se que a África entraria num processo de pacificação e isso faria com que indústrias estrangeiras fossem para a África, né? Se instalassem lá, gerariam empregos e levariam modernização para aquele continente. Mas isso também não aconteceu. Claro, está sim de multinacionais indo para lá, tá certo? Mas a redução da miséria é uma coisa que não tem acontecido, não. A China, né? A China está adquirindo muitas propriedades na África, né? Donas de terras com ferro, a China está se tornando donas de terras com petróleo, né, se instalando lá. Então a África aos poucos está virando propriedade de grandes investidores chineses, tá certo? Então, na prática, nós não temos pacificação da África pós-independência, mas sim vamos ter a continuação dos mesmos conflitos e até o surgimento de novos conflitos. E ainda, além disso, né? Então eu fiz aqui, esse tópico aqui, sintetiza o que a gente acabou de falar. Temos violentos conflitos internos na África, né? São vários, né? Acho que também não temos necessidade de entender todos os conflitos, mas temos que entender que tem os conflitos, tá certo? A África hoje é marcada por epidemias, são muitas epidemias, né? A condição de saneamento básico dos africanos é muito ruim, né? Então a condição de higiene do povo da África é muito ruim, isso faz com que as epidemias cresçam. Entre as principais epidemias que temos lá na África, temos aí o Ebola, né, que cresce, e a AIDS, que cresce também, certo, aos montes entre os africanos. E querendo ou não, né, eles têm falta de saneamento, falta de emprego, não tem emprego para todo mundo, ouviram? Não tem emprego para todo mundo na África, e a falta de emprego, você sabe que é uma coisa que faz com que a violência acaba acontecendo, né? Quando o cara tem crianças para sustentar e ele não tem uma renda, não resta outra alternativa, vou ter que ir lá na rua, arrancar o relógio do pulso do cara e sair correndo, então a violência cresce, né? É precária a saúde dos africanos, é precária a educação. E é um ciclo, né? É um ciclo, porque como é precária a educação dos africanos, consequentemente, as epidemias crescem. Como é precária a educação, as pessoas não têm o mínimo de conhecimento sobre, né, proteção para fazer, por exemplo, relacionamentos sexuais seguros. Então, na falta de educação, na falta da informação, né, a AIDS cresce, na falta da informação, na falta da educação. São famílias que têm muitos filhos, né? E famílias com muitos filhos são famílias com mais bocas para sustentar, e aí mais miséria e mais pobreza, e aí mais violência, porque tem que correr atrás para botar comida na boca dessas pessoas, dessas crianças. Então isso que eu acabei de dizer para vocês resume o texto da nossa aula de número 28. E aí agora aparece, né, no texto da nossa apostila, alguns casos específicos desse país, daquele outro país. Nós vamos falar ali, está ali no texto da nossa apostila, né? A situação de um país chamado Burundi, a situação de um país chamado Congo, temos a situação da Libéria, um paizinho chamado Mali, né? Sudão do Sul e, por final, a Nigéria. Então, o autor da nossa apostila fala de alguns problemas específicos. O autor da nossa apostila escolheu alguns países para comentar. Mas a África tem muito mais países do que estão citados aqui. E os outros países que não estão citados aqui na aula de número 28, não significa que eles estão com seus problemas resolvidos. Não. Tem problemas sérios e graves também, né? Então aqui nós temos uma mostragem desses problemas, né, que o autor da nossa apostila cita, citando alguns países. Vamos falar de Burundi. Então eu vou pedir para a Eulália mostrar para vocês, aqui agora na televisão, um mapa da África. E vocês estão vendo, bem no centro do território da África, vocês estão vendo, né, uma manchinha vermelha, né? Dá para ver? Essa manchinha vermelha é um paizinho chamado Burundi. Você já ouviu falar de Burundi, né?
Ninguém faz turismo para Burundi, não é verdade? Você passa na frente de uma agência de turismo, tá lá pacote para Nova York, pacote para Londres, pacote para Paris. Mas ninguém faz pacote para Burundi, não é verdade? Então vamos ver, nesse país tão pequenininho chamado Burundi, vamos ver o que está acontecendo lá mais especificamente. Então, Burundi é um dos mais pobres países do mundo, tá certo? Burundi, foram anos de guerra civil, né? A guerra civil em Burundi vai do ano de 1993 até o ano de 2005. A guerra civil em Burundi acabou, mas as sequelas dessa guerra, né, são muitas. E por que guerra civil? Porque quando o Burundi se torna um paizinho independente, né, então nós temos lá duas etnias, a etnia dos Tutsis, né, africanos, certo? E os Hutus, outra etnia africana também. Então os Tutsis vão dizer quem manda aqui no Burundi somos nós, mas a imensa maioria da população do Burundi são os Hutus, mas os Tutsis são aqueles que detêm o poder econômico dentro do Burundi. Então o massacre dos Tutsis sobre os Hutus dentro do Burundi é imenso, né? O Burundi foi no passado uma colônia da Bélgica, né? A Bélgica, o rei Leopoldo II da Bélgica, lá nos anos 1800, mandou, né, homens armados para dentro da África e ele pega lá a parte do Congo, né, que já vem aqui na sequência. O Congo está ali do ladinho de Burundi, Congo, Burundi, tudo isso foram colônias da Bélgica. E, então, muitas dessas sequelas étnicas, né, são rivalidades internas deixadas pelos próprios belgas, certo? Que depois acabaram perdendo a terra quando a localidade se torna um país independente. Os Hutus, que é aquela etnia de pessoas que vivem em Burundi, que são massacrados, eles fogem para Ruanda, né? Ruanda, um país vizinho. Então, a gente tem aí um deslocamento no continente africano de pessoas daqui para lá, de lá para cá, eles ficam fugindo, né, dos conflitos internos, fugindo das guerras civis. Mas fogem para a fronteira vizinha. Aí o que acontece? Na fronteira vizinha tem outra guerra civil, e aí o cara se ferra bonito. E quem pode, foge da África como um todo, do continente africano. Para onde? Para a Europa, né? Porque aí vão tentar uma vida melhor na Europa. Mas aí você sabe, quando muitos desses africanos chegam na Europa, muitos países fecham as portas, vão embora, vocês não são bem-vindos aqui. Fora que muitos morrem antes de chegar na Europa, né? Morrem porque são encontrados por grupos inimigos da guerra civil, morrem porque na tentativa de atravessar o mar Mediterrâneo com balsas carregadas de 20, 30 pessoas, balsas naufragam, pessoas morrem afogadas antes de chegar no próprio continente europeu. E aqueles que chegam na Europa vão enfrentar a resistência e os ódios dos próprios europeus. É triste a situação dos africanos, né? É triste. Congo, agora, eu vou pedir para a Eulália mostrar para vocês no mapa aqui da África. Olha onde é que está o Congo, gente. O Congo está ali do lado do Burundi. Oh, isso aqui não está andando? Ah, tem um botãozinho de liga e desliga? Opa, obrigado. Aqui está o Congo, tá vendo? Ó? Então o Congo, no passado o Congo tinha outro nome, o Congo houve uma época que chamava-se de Zaire. Às vezes o cara tá lá lendo um livro de geografia, lendo um livro de história de uma edição de já alguns anos atrás, aparece lá um tal de Zaire. Zaire, Congo é o mesmo país, né? Ó, onde é que fica aí, ó, o Congo, né? Fica aí no coração, né, do território africano. Vamos ver o que está acontecendo no Congo então, né? No Congo a situação ainda é mais complexa do que no Burundi, gente. Puxa, sério, professor, já estava difícil lá no Burundi, vai piorar? Piora. Por quê? Porque o Congo é um país rico em recursos naturais, né? As florestas são muito hídricas, né? E nós temos solos do Congo rico em minérios. Nós vamos ter cobre no Congo, nós vamos ter ferro no Congo, nós vamos ter no Congo, né, alumínio. E aí tá sim de indústrias multinacionais querendo ir para lá e assim também faz com que algumas pessoas no Congo
se declaram donas de muitas dessas terras ricas em recursos naturais e acabam explorando uma multidão de outras pessoas e dane-se se o salário é bom, se o salário não é bom, e dane-se se as pessoas não têm legislação trabalhista, é a lei do mais forte para vocês terem uma ideia. Na história do Congo nós vamos ter duas guerras civis. A primeira guerra civil foi de 1996 até o ano de 1997 e a segunda guerra civil de 1998 até o ano de 2003, né? Foram milhares e milhares de mortos e 6 milhões de refugiados. Essas duas guerras fez com que 6 milhões de pessoas levantassem acampamento, levantassem suas coisas, deixa a terra para trás, temos uma casinha lá, temos uma terrinha lá, a família diz, deixa a casa para trás, deixa a terrinha para trás, vamos embora, vamos tentar sobreviver, porque ficar aqui nós vamos morrer, né? Então a gente chama de refugiados, aquelas pessoas que saem da sua terra e vão para outra localidade, mas elas vão para outra localidade não porque elas querem, né? Porque elas estão fugindo ou de guerras, ou elas estão fugindo de catástrofes da natureza, às vezes regiões vulcânicas que tem que ir embora, às vezes regiões com terremotos que tem que ir embora, né? Enchentes ou a seca que castiga algumas localidades. Então chamamos de refugiados pessoas que têm que sair de sua terra forçadas por uma questão da natureza ou de conflitos, de guerras internas, né? É importante isso porque refugiado é diferente de imigrante, né? Porque imigrante é aquele que sai da sua terra porque quer, né? O Brasil recebeu muitos imigrantes italianos. O Brasil recebeu muitos imigrantes alemães que vieram para cá porque quiseram, diferente dessas pessoas que estão indo para vários cantos do mundo porque no lugar onde vivem não dá para ficar. Ficar na própria terra é a morte que está esperando logo ali na frente, tá certo? Diante dessa situação do Congo, a ONU mandou para lá 3 missões de paz. Nenhuma missão de paz tem sucesso porque as elites, né, não querem se submeter a pagar melhores condições, melhores salários para as pessoas e não querem minimizar, né, não querem diminuir os seus lucros porque essas elites querem mais, mais e mais. Por falar em elite, vamos entender uma coisa. A África é um continente pobre? Sim, é o mais pobre dos continentes. E eu acho que o que eu vou dizer aqui para vocês, eu já disse em outras oportunidades, mas vale a pena repetir. Os ricos dos países pobres são mais ricos do que os ricos dos países ricos. Os ricos da África são mais ricos do que os ricos da Europa. Ouviram? Os ricos da África são mais ricos do que os ricos da Europa. Porque num país como esse, Congo, rico em recursos naturais, você vai ter lá meia dúzia de pessoas donas do país inteiro, né? Às custas de milhões de pessoas miseráveis. Então, o problema da África, né, é que nós temos o que? Uma disparidade social muito grande, né? Enquanto pessoas são ricas, muito ricas, e que são poucas essas pessoas ricas, né? A renda não está distribuída dentro do continente africano. Muitos desses ricos na África são europeus, são chineses, investidores dos Estados Unidos ou até os próprios nativos, alguns são mega ricos, tá certo? Beleza. Vamos para o lado de cá do quadro agora, certo? Libéria, né? Libéria. Então você está vendo que o autor da nossa apostila, ele fala aí de situações de países diferentes, mas não muda muito a situação desse país para aquele país. É tudo muito parecido, né? Diferenças étnicas, temos aí guerras civis e a disparidade social, né? E aquele quadro que eu já pintei para vocês no início da aula, né? Que fala sobre saneamento que não tem, emprego que não tem, segurança que não tem, saúde que não tem, educação que não tem para as pessoas e tudo agrava a situação. Então não muda muito de país para país, não. Libéria, né? Vamos falar da Libéria. Você sabe no mapa da África onde fica a Libéria?
Vamos mostrar ali para eles, Eulália, onde é que está a Libéria. Você está vendo o mapa da África e essa manchinha vermelha é a Libéria. Tá vendo só? Um país pequenininho, banhado aí pelo Oceano Atlântico. A palavra Libéria vem da palavra liberdade, tá certo? Agora, você sabe como nasceu esse país chamado Libéria? A Libéria nasceu porque ela foi criada pelos Estados Unidos da América. O ano de surgimento da Libéria é o ano de 1822. Essa data, 1822, te lembra alguma coisa? É a data da independência do nosso Brasil. Então vamos lembrar que lá nos Estados Unidos houve escravidão, não é verdade? O norte não tinha escravidão, nos Estados Unidos o sul tinha. E aí nos anos 1800, começa uma política do norte dos Estados Unidos de querer acabar com a escravidão, porque o norte estava se industrializando e a escravidão atrapalhava, porque não tinha mercado consumidor, A ideia dos donos das indústrias era dar liberdade aos escravos para que eles trabalhassem, ganhassem um salário e fossem mercado consumidor para gerar lucro para as indústrias. Então, houve lá nos Estados Unidos, nos anos 1800, uma política de dar liberdade aos poucos, aos africanos, mas muitos não queriam que os africanos ficassem por lá, certo? Então a ideia seria pegar africanos e levar de volta para a África. A Libéria é um país criado pelos Estados Unidos, onde eles vão pegar muitos dos seus escravos e botar lá, na Libéria, tá certo? Nasce assim esse paizinho chamado Libéria, pequenininho, nesse cantinho da África, banhado ali pelo Oceano Atlântico. Agora vamos ver o que acontece lá na Libéria, Então, a Libéria, como eu falei, teve início da sua história no ano de 1822, E as rivalidades internas são muitas. Por quê? Porque tinha dentro da Libéria uma população nativa. Eu quero que você lembre, vamos tentar imaginar agora o ano de 1822. Então havia lá naquela localidade pessoas nativas. Eis que de repente chegam navios dos Estados Unidos que, abrem as portas desses navios, e jogam nos portos da Libéria milhares e milhares e milhares de ex-escravos que os Estados Unidos está querendo se livrar, tá certo? Então aí nós vamos ter rivalidades entre aqueles que viviam lá naturalmente, que nunca saíram de lá, com aqueles que foram desovados lá pelos Estados Unidos, E aí começa uma história de intrigas entre os dois grupos, e incrível, nós já estamos falando aí de 200 anos, Daqui 2 anos na história do Brasil vão completar 200 anos de independência, daqui 2 anos a Libéria também tem aniversário de 200 anos de existência como um país, E as rivalidades internas dentro da Libéria entre aquele povo que naturalmente sempre esteve lá, e aqueles que são, pelo menos hoje, os descendentes daqueles que foram desovados por lá, essa rivalidade continua ainda hoje, E os conflitos são muito grandes, No final do século XX, a Libéria passa por um declínio da sua economia nacional, A situação econômica do país vai à bancarrota, a Libéria não dá conta de pagar suas contas, e o aumento da tensão. O desemprego foi gigante no final do século XX, e aí você sabe, com o aumento gigantesco do desemprego, vem em consequência a fome, em consequência vem a violência, e o caos está instalado aí nesse país chamado Libéria. Vamos falar agora de um outro país chamado Mali. Eulália, vou mostrar para eles onde é que fica Mali, no mapa da África, ali pertinho da Libéria, tá vendo só? Olha onde é que está Mali, gente. Mali, Você percebe que... Olha onde é que está Mali, gente, São poucas as terras desse país chamado Mali que são aproveitáveis para a agricultura. Poucas, Porque o Mali é tomado aí pelo deserto do Saara. Você vai andar quilômetros e quilômetros e quilômetros nesse país chamado Mali. São quilômetros de areia, 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 e são poucas as regiões do Mali
em que a vida humana é possível. E como tem poucas regiões em que a vida humana é possível, aí a concentração de pessoas nessas propriedades é imensa e as disputas pela sobrevivência você consegue imaginar também, né? Então, Mali foi, no passado, uma colônia da França e fica lá em meio ao deserto do Saara, né? Então, vamos lá. O Mali tornou-se independente da França no ano de 1960, né? Constantes conflitos internos. Como o Mali é uma região altamente desértica, né? Aí aparecem alguns grupos nômades, como é um grupo chamado de Tuaregs. Os Tuaregs, nesse país chamado Mali, eles são nômades. Por que eles são nômades? Porque eles ficam buscando sobrevivência por causa do deserto. Eles ficam numa localidade, ali tem vegetação, ali tem frutos, ali existem animais, é possível a caça, é possível a sobrevivência, mas daqui a pouco aquela localidade ali esgota a capacidade de alimentar aquelas pessoas e eles migram para o outro lado. Aí depois eles migram para o outro lado. Só que como a população do Mali sempre vive se deslocando daqui para lá e de lá para cá, certo? Volta e meia esses grupos se encontram. E quando esses grupos se encontram, a porrada acontece, né, gente? É aí que os conflitos internos aparecem também. Os Tuaregs, que são esse grupo minoritariamente nômade, né? Eles lutam pela criação de um Estado independente, né? Eles querem um pedacinho lá da região do Mali para eles querem criar um paizinho para eles chamado Azawad, né? Azawad, melhor, perdão, eu pronunciei errado, né? Azawad, eles querem pronunciar. Eles querem produzir esse paizinho aí para eles, o Azawad, mas é claro que o governo do Mali não permite a divisão do país, não permite a criação do Azawad, né? Mas quem sabe em breve eles consigam um sucesso e aí nasce mais um país na África e com certeza vai ser mais um país cheio de problemas internos, né? Vamos falar do Sudão do Sul agora. Primeiro vamos mostrar no mapa da África onde fica o Sudão do Sul. Gente, o Sudão do Sul tá aí, ó, né? Essa parte vermelha que vocês estão vendo aí no mapa da África, Sudão do Sul. O Sudão do Sul é o mais novo país do mundo, tá certo? O mais novo. O Sudão do Sul nasceu no ano de 2012. Uau, faz 8 anos que existe esse país chamado Sudão do Sul. Eu quero que você consiga ver aqui no mapa, aqui está o Sudão do Sul em vermelho e acima do Sudão do Sul, aqui está o Sudão. Até o ano de 2012, Sudão e Sudão do Sul era uma coisa só. E as guerras, né, entre eles eram imensas. Guerras étnicas entre eles gigantescas, com muitas mortes, até que então lá no ano de 2012 fizeram acordo. Vamos fazer um plebiscito. A população de todo o Sudão, antes que o Sudão do Sul existia, né? A população de todo o Sudão iria o quê? Iria participar de uma votação, de um plebiscito. A pergunta é, você concorda que o Sudão deva se dividir em 2 países? Todo mundo foi votar. 99% da população do Sudão como um todo disse sim, queremos a divisão do país. Então 99% de aprovação da divisão do Sudão em 2 países, é aí que nasce um país chamado Sudão do Sul, certo? Que só nasceu em 2012, há 8 anos atrás. Então sobre esse Sudão do Sul, ó, é o mais novo país do mundo, né? Como eu falei, a situação humanitária desse novo país é alarmante, extrema pobreza. O Sudão do Sul é um país que tem baixa qualidade de vida. A média de idade da população do Sudão é de 33 anos. 33 anos. Claro que tem quem viva mais de 33 anos, mas tem aquele que vive menos de 33 anos. Então, pegando aqueles que morrem ao longo do ano, se faz uma média de idade de 33 anos, tá certo? Muita violência, e quando a gente fala dessa violência, é gigantesca a quantidade de estupros registrados dentro da violência desse país chamado Sudão do Sul, que agora está tentando se constituir ainda como país. Existe desde 2012, mas demora até ter uma política organizada e, sobretudo, organizar
a vida dessas pessoas. E para a gente terminar a nossa aula, temos aí a situação da Nigéria. Então vamos olhar aqui no mapa onde é que está a Nigéria. Vocês estão vendo o mapa da África e vejam onde é que está a Nigéria, né? Eu vou terminar com a Nigéria, né, que é um país também marcado por conflitos internos. Gente, o solo da Nigéria é um solo rico em petróleo. Tem muito petróleo na Nigéria. Então, quando eu digo que a Nigéria é tomada por conflitos internos, muitos desses conflitos têm ordem econômica. Outros desses conflitos da Nigéria têm ordem religiosa, tá certo? Mas não podemos separar os conflitos de ordem religiosa com os conflitos de ordem econômica. Às vezes a religião é um pretexto para uma questão econômica. Às vezes, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Alá, está escondendo por trás em nome da riqueza que eu quero botar no bolso para muitos. Não para todos, mas para aqueles que estão no comando desses conflitos, a questão econômica está sempre acima da questão religiosa. E quando a gente fala de conflitos religiosos dentro desse país chamado Nigéria, temos aí conflitos entre cristãos e muçulmanos. Esses cristãos que vivem na Nigéria, eles não são católicos, né? São cristãos protestantes. Na imensa maioria desses nigerianos, eles são, né, de uma igreja chamada Igreja Batista. Você já ouviu falar da Igreja Batista? Uma igreja cristã, evangélica, pentecostal, né? E conflitos com os muçulmanos. Quando a gente fala de muçulmanos, vamos lembrar desse grupo aqui que eu citei na última aula, de um grupo chamado Boko Haram. O Boko Haram é um grupo muçulmano. O Boko Haram é um grupo sunita dentro da Nigéria, né? O Boko Haram é um braço, é uma dissidência da Al-Qaeda, aquele grupo um dia, né, liderado pelo Osama Bin Laden. Lembrando que o Bin Laden é árabe, o Boko Haram não é árabe, né? Eles são africanos, né? São povos, né, negros, né, da própria África, nativos da África, mas são muçulmanos, são sunitas, o Boko Haram, né? E eles pretendem o que? O Boko Haram pretendem instalar um califado dentro da Nigéria. O que é um califado? É criar um país cujas leis estão pautadas no Alcorão, né? As leis da Sharia, ou seja, as leis humanas devem estar acompanhadas, né, dos princípios religiosos, né? A lei humana tem que estar pautada no livro sagrado, no Alcorão. E aí o Boko Haram, que tem armas pesadas, metralhadoras, bazucas, eles não têm armas simplesinhas, não são armas pesadas, eles vão passando esse Boko Haram pelas cidades da Nigéria e eles vão destruindo tudo o que é marca da cultura ocidental. Recentemente, lá em 2014, o Boko Haram encontrou uma igreja batista, né, cristã, onde as pessoas estavam cantando hinos de louvor a Jesus e simplesmente fecha as portas da igreja, fecham as janelas da igreja, coloca fogo dentro da igreja e o Boko Haram mata, né, algumas centenas de cristãos carbonizados dentro da igreja. Como o Boko Haram também foi notícia no mundo todo em 2014, quando eles sequestraram, lá em 2014, 270 mulheres. E essas 270 mulheres sequestradas, na maioria delas eram moças, adolescentes, que vão se transformar em escravas sexuais, né, dos membros dessa milícia sunita, que é o Boko Haram. E um monte de intervenções da ONU para que as 270 mulheres fossem libertadas por eles e depois de semanas, meses, dá para dizer, as 270 foram liberadas, né? Mas imagine a situação de caos psicológico que essas pessoas vivem na Nigéria, em especial essas 270 mulheres que durante semanas e semanas foram escravas sexuais do Boko Haram. Eu quero terminar a minha aula mostrando para vocês uma charge da revista Veja, uma charge de 2015. Já faz 5 anos que essa charge existe.
Eu comentei ela aqui com vocês semana passada. Em 2015, né, grupos muçulmanos fizeram um atentado em Paris, invadiram a central da revista Charlie Hebdo e mataram 12 repórteres, 12 chargistas, né? E o mundo ficou horrorizado com os 12 repórteres que foram mortos em Paris em 2015. Essa charge de 2015, não sei se dá para ver aí na imagem da televisão, tá até aqui, né, a assinatura do autor da charge, e 2015, né, dá para ver, né, certo aqui. Então aparece lá uma pilha de nigerianos mortos, tá vendo só? O sangue escorrendo, né, a charge. Lá diz, pelo menos 2.000 mortos em ataques à cidade nigeriana de Baga. Certo? Aí aqui nós vamos ter 2 integrantes do Boko Haram. Aí um pergunta, né, assim, será que o mundo vai se importar com esses 2.000 mortos que a gente fez aqui na Nigéria? E o outro membro do Boko Haram responde, que nada, a Nigéria não é a França. 12 pessoas morreram na França e o mundo ficou chocado, mas 2.000 mortos, né, num único ataque terrorista da Nigéria, não criou-se o mesmo alarde na imprensa do que foram os 12 jornalistas mortos em Paris. Isso mostra que parece realmente que uma vida de um cidadão da África parece, nesse mundo que a gente vive, valer menos do que a vida de um europeu. É lamentável. Um beijo, queridos, e até a próxima aula.